Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Então continua, explica qual é o sufoco lá no hospital de emergência, como o Metropolitano. Bem como o próprio nome está dizendo, é um hospital de urgência e emergência, né? Então, o Metropolitano hoje, eu diria, eu trabalhei no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, no meu tempo de formação, e era um hospital que atendia o Rio de Janeiro, assim... Todo, eu lembro praticamente da todo, época. junto com o Miguel Couto. Mas o Metropolitano, ele me surpreende pela qualidade do atendimento, né? Me surpreende pelos métodos que estão presentes lá. É um hospital que funciona, como se diz na gíria, funciona certinho, né? Então, eu fico impressionado com o padrão de atendimento e é interessante como os métodos de imagem ajudam no diagnóstico do trauma. Certo. Nós batemos ressonância magnética, mas se usa principalmente a radiologia convencional para ver as fraturas e a tomografia computadorizada na urgência. Certo. Os traumas cranianos, por exemplo, você detecta rapidamente, em fração de segundos, qualquer tipo de trauma craniano, se há hematoma, se houve algum tipo de lesão cerebral em função de um projétil de arma de fogo ou por uma arma branca. Então, isso é o nosso dia a dia. Infelizmente, a violência cada vez aumenta mais, os acidentes de moto, o uso abusivo de álcool e de drogas, né? Isso tudo só faz crescer o trabalho dentro do hospital. Eu sempre digo o seguinte, que se não houvessem determinadas coisas na vida, no cotidiano das pessoas, talvez nós não tivéssemos o movimento que existe nesses hospitais. Então, uma das maneiras de diminuir, digamos, a quantidade de pessoas que são atendidas nos hospitais de urgência seria dar uma educação adequada, ensinando a não abusar de nada, a não abusar de álcool, a não fazer uso de drogas e ter cuidado no trânsito. Né? Aqui em Belém, eu sempre falo que aqui em Belém, o pessoal diz, Belém é uma cidade civilizada, falta civilizar o trânsito. Exatamente. Então, digamos, o problema da saúde muitas vezes reside na educação. Na educação, lógico. Mas, infelizmente, isso não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Né? Agora, a vantagem para o cirurgião intervir imediatamente depois desse tipo de trauma é fantástico, depois desse tipo de... Né? Sim. Os neurocirurgiões do hospital estão acostumados com isso, então muita gente é salva e não se sabe, né? Através do Hospital Metropolitano, dos profissionais que lá trabalham, dos ortopedistas que são a turma da urgência, os médicos, o pessoal de apoio, né? Enfermeiros. A equipe por exemplo, de queimados, né? O centro de queimados é de alta qualidade. Puxa. Então, é um dos poucos centros de queimados que nós temos no Brasil. Nós temos uma referência de um hospital em Belém, que isso muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, de alta qualidade. Exatamente. Nós temos hoje, não só em Belém, como no Pará inteiro, um número de hospitais. Desse top. Arnaldo, tomografia ou ressonância, qual é a diferença de uma para outra? A tomografia usa raio-x. Não, assim, para o diagnóstico da doença, tem vantagem de uma para outra? Existem diferenças. Por exemplo, trauma. Trauma, se começa a investigação do trauma com a tomografia. Certo. Por quê? Para ver o sangue, a tomografia vê rapidamente e com boa qualidade. Então, com isso, nós afastamos os hematomas, os acidentes vasculares hemorrágicos, porque muitas vezes a pessoa sofre um acidente
ela bate a cabeça porque teve um AVC. Uhum. Correto. É mesmo? Então, isso tem que ser identificado, a razão que levou ao acidente. Ou se ela teve a lesão cerebral, porque bateu a cabeça. Então, isso é importante. A partir desse momento, digamos, se há uma doença antiga, se há um tumor cerebral, alguma coisa assim, aí nós já partimos para uma investigação por ressonância magnética, que é um método, embora seja um pouco mais demorado na sua realização, mas ele dá informações mais precisas com relação a determinado número de patologias. A estrutura de tecido e tudo mais. Exatamente. A presença de neoplasias, presença de aneurismas, isso tudo pode ser identificado pela ressonância, embora seja possível estudar os vasos e identificar aneurismas também pela tomografia, feita com contraste, né? Aí precisa injetar contraste endovenoso, tomando-se alguns cuidados com relação a pessoas que têm alergia a produtos químicos. Eu acho fantástico as angiotomografias, né? As angiotomografias são... eu acho que um dos grandes saltos da ciência da radiologia foi a angiotomografia. Você poder pegar um corte assim e montar assim, como falam os mineiros. Né? Fazer as reconstruções de imagem. As reconstruções de imagem. Porque as imagens hoje são obtidas volumetricamente. Você tem uma imagem de volume. Então é possível manipular, girar, virar. Isso hoje, com a socialização do mundo pela internet, tu tens em todos os lugares, né? Quer dizer, há uns anos atrás, era até um diferencial, assim, a radiologia que começou aqui, até teoricamente com a tua família, com teus pais, com teu pai. Depois, vocês trouxeram para cá a primeira tomografia, depois a primeira ressonância. Quer dizer, vocês sempre foram pioneiros nisso aqui, a gente podia estar discutindo isso, mas hoje o mundo inteiro tem isso, né? A imagem, ela faz parte do dia a dia, do cotidiano de todo mundo. Né? Todo mundo hoje em dia faz uma angiorressonância, faz uma angiotomografia, vê o cérebro, vê a artéria, onde está. Então, na discussão médica, já fez uma angiotomografia, já fez uma angiorressonância, já fez uma... Né? E eu ia te fazer uma pergunta assim, a angiorressonância, angiotomografia, tem diferença de profundidade, de qualidade? Olha, a angiotomografia, ela ainda dá uma resolução melhor. A angiorressonância, ela dá uma resolução muito parecida, com uma pequena diferença. Entretanto, é possível fazer angiorressonância sem utilizar contraste. Poxa, isso é... Sobretudo no crânio, você faz uma angiorressonância sem usar contraste ou usando contraste. O contraste da ressonância magnética, ele é um pouco menos... não é iodo, né? Não é iodo, é gadolínio. Então, ele é uma substância que não é tão rejeitada quanto o iodo. Sem Embora alergia. Hoje a gente saiba que o iodo, com os produtos novos, os contrastes de tomografia e de radiologia em geral, eles podem causar choques anafiláticos, como qualquer antibiótico, como qualquer salicilato, qualquer substância, ou picada de abelha, mas na faixa de 1 para 200 mil habitantes. Então, estatisticamente, é uma coisa pequena, embora os serviços tenham que estar equipados e preparados para agir em casos de anafilaxia. Né? Olha, Outras reações mais leves já acontecem no dia a dia, urticária. Isso é tratado normalmente como qualquer... O gadolínio, qualquer evento. O gadolínio, ele também tem as mesmas possibilidades de causar alergia, mas não num percentual muito menor. Muito menor. Isso é fantástico. E uma coisa interessante que você falou aqui, tudo começa com o exame físico. Exatamente. Eu cobro na faculdade, eu sou professor de cardiologia, eu cobro demais dos meus alunos o exame físico. Porque também tem um detalhe, nós estamos no Brasil. E essa super tecnologia é na capital, né? Exatamente. Tu sai das capitais, tu tem aquele postinho de saúde muito complicado, igual dos anos 50. E muitas vezes você não dispõe, embora de um determinado recurso. Certo. Não,
Eu sempre falo, assim, os pacientes colocam o stent e tem que tomar um anticoagulante, um antiagregante plaquetário. Aí dizem, quanto tempo? Eu digo, olha, lá em São Paulo, aqui em Belém, na capital, 6 meses. Se você morar num lugar um pouco distante, 1 ano. Se você morar num lugar de não acesso à tecnologia, 2 anos. Porque você não pode complicar. Complicar perto do hospital é uma coisa, e complicar num lugar que não tem um hospital é uma coisa muito complexa. É muito importante hoje em dia a velocidade do atendimento. Fantástico. Sobretudo quando se trata de problemas cardiológicos, obstruções coronarianas, o diagnóstico tem que ser imediato, até para que se use os produtos, tipo Actiniz, esses produtos que eles estão usando agora nos AVCs isquêmicos, né? Pois é, fantástico. Isso que eu ia falar. Foi um salto fantástico. Os acidentes isquêmicos, eles têm que ser detectados nas primeiras 6 horas. Correndo. Para que a substância possa agir por via endovenosa. Se não, se demorar um pouco, já vai ser por via arterial o tratamento. E aí a tomografia é fundamental. Exatamente. A tomografia afasta que não há hemorragia, portanto, se pode utilizar o produto o trombolítico. Fantástico. E a ressonância também, ela tem uma importância muito grande na detecção da zona que está isquêmica e você vê o que é viável do tecido. Então tá. Fantástico. Arnaldo, a gente está nos segundos finais. Eu queria que você fizesse um comentário sobre aquele radiologista paraense que morreu essa semana, que foi uma das referências no Brasil de radiologia pediátrica. Como era o nome dele? É uma notícia realmente triste, até porque era um amigo pessoal nosso, amigo pessoal da nossa família, é um paraense, né? Dr. Armando da Rocha Amoedo. E ele, na década de 50, fez a residência no Rio de radiologia e estudou na Filadélfia. Certo. Posteriormente, onde ele se desenvolveu na área de radiologia pediátrica. E foi praticamente a pessoa que lançou a radiologia pediátrica no Brasil. É uma pessoa muito respeitada. O funeral foi hoje. E eu vi, assim, o Brasil inteiro consternado com o falecimento dele. É lógico que numa idade já avançada, mas uma pessoa que trabalhou muito, dessas pessoas que passam depois, e eu não queria que ela passasse despercebida. Fazem falta, continuam fazendo falta. Arnaldo, os 10 segundos finais, só para te agradecer. Eu para te agradecer e você pode agradecer aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o seu convite, Eduardo, partindo da sua pessoa aí, um profissional que vem trabalhando na universidade pela formação dos nossos médicos, né? Que eu acho que tem que ser a melhor possível, porque essas pessoas é que vão cuidar de nossa saúde na mais avançada idade, né? E eu queria agradecer também à RBA pela possibilidade de vir aqui e essa conversa tão agradável, viu? Que bom, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, aqui pela RBA e pela internet para o mundo inteiro, o nosso programa Hora de Saúde nos domingos às 11h30 da manhã. Pessoal, muito obrigado, Arnaldo, e uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.